Olá, queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estou loira com os cabelos curtos, vestindo uma blusa azul clara e o tema da nossa videoaula de hoje é Ditaduras na América Latina. Antes de compreendermos o que foram essas ditaduras da América Latina que ocorreram entre 1960 e os anos 1980, é importante nós entendermos, afinal, o que é uma ditadura. Para início de conversa, o conceito de ditadura atualmente está ligado a governos antidemocráticos ou não democráticos que surgiram a partir do advento do liberalismo e do comunismo. Ou seja, nós só podemos falar de ditaduras a partir de quando ocorreram as revoluções burguesas, né? A Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos. Então, a partir dos governos liberais. O termo ditadura, originalmente, foi usado na Roma Antiga para determinar governos onde não havia uma participação política por um determinado período de tempo. Na Grécia também tiveram governos chamados tiranos, né, dos tirânicos. Então, que também eram governos onde não poderia haver uma participação política. Então, é daí que surgem esses termos. Antes do liberalismo, existiam também governos que não eram democráticos, como as monarquias absolutistas. Porém, o termo específico ditadura, nós utilizamos para empregar somente esses governos autoritários, governos onde não prevalece a democracia, onde há suspensão de direitos políticos e que também há uma supremacia do poder executivo, né, em detrimento dos outros poderes, ou seja, um governo onde há um ou mais governantes que governam de forma antidemocrática. É importante também ressaltarmos que, ainda que algumas ditaduras mantenham algumas normas jurídicas que estabeleçam alguns direitos, normalmente essas normas jurídicas passam a não ter eficácia nenhuma durante uma ditadura. E outra coisa também, nós tivemos ditaduras tanto de direita, ou seja, ditaduras com uma tendência liberal, como ditaduras de esquerda, com tendência socialista. E tivemos vários ditadores, né, que podem servir de exemplo, como Mussolini, Hitler, Stalin. Na América tivemos vários também ditadores, né, como Pinochet, Nicolás Maduro, Fidel Castro, Vidalgo. Então, assim, Mao Tse-tung na China. Então, assim, nós temos aí exemplos de ditadores de diversas tendências, tanto de direita quanto de esquerda. Mas esse período que nós vamos estudar, que foram das ditaduras, a predominância das ditaduras na América Latina, foram ditaduras com tendência de direita, que tiveram uma influência e participação também dos Estados Unidos enquanto apoiador, país que deu um suporte e apoiou esse movimento de ditaduras, que ocorreu principalmente no final dos anos 1950, passando por 1960, 1970, até os anos 1980. Aí vocês vão me perguntar, os Estados Unidos não é um país democrático? Como é que ele favoreceu essas ditaduras na América Latina? Bem,
vocês primeiro têm que pensar que os Estados Unidos adotaram os princípios da doutrina Monroe, que, em resumo, dizia que a América deveria ser para os americanos. Diga-se de passagem que esses americanos, né, sob a interferência dos Estados Unidos. Então, havia esse interesse imperialista dos Estados Unidos sobre outros países, principalmente da América Latina. Então, já mesmo a partir de meados do século XX, os Estados Unidos financiaram uma escola de treinamento militar para países, né, sob a sua influência, né, do exército dos países, né, sob sua influência. Agora, a situação se agravou mais ainda quando ocorreu a Revolução Cubana, em 1959, que levou Fidel Castro ao poder com a participação de Che Guevara. Como a Cuba se alinhou à União Soviética, que pertencia a outra polaridade nesse período de Guerra Fria, ou seja, estava alinhado ao socialismo, os Estados Unidos ficou muito preocupado de que essas ideias socialistas e comunistas pudessem se expandir no continente americano. Por isso que houve um período de que os Estados Unidos começaram a financiar e patrocinar, apoiar essas ditaduras na América Latina. Nós tivemos vários casos de ditaduras na América Latina que tiveram esse tipo de característica em comum de apoio dos Estados Unidos. Por exemplo, no Paraguai, nós tivemos a eleição de Alfredo Stroessner, que por sucessivas vezes, mas foram eleições fraudulentas. Então, ele governou como ditador durante um bom período, durante 7 vezes. No Brasil, nós tivemos também uma ditadura civil-militar de 1964 a 1985, quando o então presidente João Goulart sofreu o golpe, e essa campanha difamatória do presidente João Goulart teve o apoio da CIA. Tivemos também ditaduras no Peru, na Argentina, no Chile e no Uruguai. No caso da ditadura do Chile, que ocorreu entre 1973 e 1990, nós tivemos cerca de 40 mil pessoas que sumiram, né, foram assassinadas, e mais de 200 mil que foram para o exílio. Essa ditadura, que foi ocupada por Pinochet, acabou se alinhando muito com os Estados Unidos. Durante os anos 70, no Chile, ocorreu uma experiência democrática, e através disso e também da participação política de movimentos populares, formou-se a Unidade Popular de tendência socialista, que elegeu Salvador Allende, que acabou vencendo as eleições. Durante o seu governo, Allende manteve a democracia, mas com a tendência socialista. Ele criou um sistema único de saúde, uma política de alfabetização em massa, expropriou 80% de terras para poder fazer reforma agrária. Só que as suas medidas acabaram incomodando alguns grupos, tanto
contrários, né, às suas posições de direita, quanto os grupos revolucionários de esquerda, que existia um movimento de esquerda revolucionária que queria que Salvador Allende chegasse logo ao comunismo. Então, como ele exercia um governo democrático, começou esse embate. E a partir daí é que surge a figura de Pinochet, que dá um golpe e acaba assumindo o poder. E Salvador Allende foi assassinado, né, nesse bombardeio, onde promoveu esse golpe e a instauração de uma ditadura no Chile. Aqui vemos a imagem do general e ditador Augusto Pinochet. Em 11 de setembro de 1973, com o apoio dos Estados Unidos, forças militares chilenas bombardearam e invadiram o Palácio de La Moneda, derrubando Allende, morto no bombardeio, e colocando em seu lugar o general Augusto Pinochet. Durante o governo Pinochet, houve um grande aparato repressivo que perseguiu e executou várias pessoas que eram contra o regime. Isso ao longo de 17 anos de ditadura. Além disso, houve uma nova política econômica, uma nova ordem política, econômica e social, onde ocorreu um grande investimento, abertura ao capital estrangeiro, a privatização de vários serviços, inclusive na educação e saúde. E, por conta disso, logo no seu início de mandato, o Pinochet acabou mandando queimar vários livros em praça pública. Nessa imagem, nós vemos a queima de livros durante os primeiros dias do regime. No caso da Argentina, é importante a gente destacar que em sua história recente, entre 1930 e 1976, ocorreram 6 golpes militares, 6 ditaduras na Argentina. Então, assim, o país já tinha essa tradição de golpe. Só que nos anos 70, eles estavam vivendo um período de democracia, onde estavam clamando pelo retorno do presidente Perón, que estava em exílio. E ele retornou e acabou vencendo as eleições, mas como veio a falecer, a sua esposa, Isabelita Perón, ficou no poder. E foi quando, então, ocorreu um golpe articulado pelas Forças Armadas e com a liderança do general Videla. Ocorre esse golpe que tem relação, em 1976, com esse apoio dos Estados Unidos. Nessa imagem, vemos o retrato oficial do ditador Jorge Rafael Videla. O governo Videla perseguiu e prendeu seus opositores, trabalhadores, estudantes, empresários, religiosos, militares legalistas e políticos, e os conduziu aos centros especializados em tortura e campos clandestinos de extermínio, e ali mesmo os destruiu. Na resistência à ditadura militar argentina, merecem especial destaque as mães da Praça de Maio, mães cujos filhos tinham desaparecido, circulavam pela Praça de Maio em silêncio com lenço branco na cabeça, como se estivessem procurando por eles. Assim, as loucas da Praça de Maio, como as denominavam os militares, chamavam a atenção do mundo para os crimes que vinham sendo cometidos pela ditadura em seu país. Na aula de hoje, podemos ver que uma ditadura é compreendida como o oposto da democracia. Os direitos políticos são suspensos ou restritos. O poder, ele se concentra nas mãos de um indivíduo ou um grupo. Ainda uma grande perseguição a opositores políticos.
E esse conceito está ligado à ascensão do liberalismo, podendo ser tanto de tendência de direita ou tendência liberal, como de esquerda, tendência socialista. E pode ser exercida por civis, militares ou ainda com uma dominação civil-militar. E o poder da ditadura não é freado pela lei. E entre as características comuns à maioria das ditaduras que ocorreram na América Latina contemporânea, podemos destacar a redução dos direitos políticos e individuais, a utilização da força pelo Estado, a perseguição, tortura e execução de inimigos políticos, o apoio dos Estados Unidos, o anticomunismo e o desenvolvimento econômico mediante concessão de apoio e empréstimos com os Estados Unidos e a tendência neoliberal. É importante ressaltarmos que ditadores como Pinochet e Videla foram condenados pelos crimes que ocorreram em seus governos nessas ditaduras. Agora vamos ao nosso desafio? Observe a foto ao lado mostrando soldados queimando livros. Essa foto foi tirada nos primeiros dias após o golpe que instaurou a ditadura de Pinochet no Chile. Qual o motivo do governo mandar queimar livros? Nossa videoaula vai ficando por aqui e não deixem de acessar o nosso material Rio Educa com auxílio do seu professor ou da sua professora. E também não deixem de assistir às nossas próximas videoaulas. Até breve!